Imagens da decapitação de um alegado prisioneiro ucraniano por um alegado soldado russo estão a chocar o mundo. Zelensky diz que mostram a Rússia como ela é. Eurodeputada grega Eva Kaili, acusada de corrupção, transitará da prisão para detenção domiciliária. Joe Biden chegou esta quarta-feira à República da Irlanda para uma visita de 3 dias ao país onde viveram vários dos seus antepassados. Os primeiros 3 meses do ano foram os mais mortíferos na rota do Mediterrâneo Central desde 2017. A Missão dos Direitos Humanos da ONU na Ucrânia disse estar horrorizada com as imagens de um vídeo onde alegadamente um soldado russo está a decapitar um prisioneiro ucraniano. Apesar de ainda não haver provas sobre a veracidade das imagens, o presidente ucraniano não tem dúvidas. Є те, що нікому у світі неможливо ігнорувати. Як легко ці звірі вбивають. Це відео страти українського полоненого. Світ повинен бачити. Це відео Росії, якою вона є. Dmytro Kuleba, o chefe da diplomacia da Ucrânia, questiona-se no Twitter como pode a Rússia cometer estas atrocidades e presidir ao Conselho de Segurança das Nações Unidas. Moscovo ainda não reagiu às acusações ucranianas. Os oficiais russos negam geralmente qualquer envolvimento de soldados russos em crimes de guerra e acusam normalmente a Ucrânia de encenar acontecimentos. O Kremlin terá pedido a verificação da autenticidade, reconhecendo que se trata de imagens horríveis. O Parlamento Europeu levou a cabo esta quarta-feira a primeira reunião da Comissão Mista, criada com os colegas ucranianos da Verkhovna Rada. Este é um dos passos vitais para a integração e futura adesão da Ucrânia à União Europeia. A Presidente do Parlamento Europeu afirmou que as negociações de adesão deveriam começar já este ano. In a nutshell, all our institutions' resources will be available at your disposal. Now, of course, we know the process will not be easy. As representatives of the people, you have the role and responsibility to explain to Ukrainian citizens the need for reforms, often far-reaching and painful, even more in times of war. Em junho do ano passado, a Ucrânia recebeu o estatuto de país candidato à adesão à União Europeia. A Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, ofereceu-se para acelerar os procedimentos. O primeiro-ministro ucraniano disse que queria ver o seu país aderir ao bloco em apenas 2 anos. A eurodeputada grega Eva Kaili, acusada de corrupção, transitará da prisão em Bruxelas para o regime de detenção domiciliária com pulseira eletrónica na mesma cidade. Decidiu a Justiça belga, quarta-feira, na sequência de um pedido apresentado pela sua equipa de defesa. A ex-vice-presidente do Parlamento Europeu está acusada de participação em organização criminosa, corrupção e branqueamento de capitais, por alegadamente ter usado a sua influência política em troca de dinheiro para serem aprovadas decisões legislativas favoráveis ao governo do Qatar e de Marrocos. A eurodeputada clama inocência. Kaili, de 44 anos, da bancada de centro-esquerda, socialistas e democratas, foi detida em dezembro passado e era a última de 5 pessoas acusadas no processo a aguardar o julgamento na prisão. Desde o eclodir do escândalo, foi decidida a transição para a prisão domiciliária para o ex-eurodeputado italiano Pier Antonio Panzeri, o ex-assistente parlamentar italiano e companheiro de Kaili, Francesco Giorgi, o eurodeputado belga Marc Tarabella e o diretor de uma organização não-governamental, Niccolò Figa Talamanca. Há um mandado de detenção com pedido de extradição para o eurodeputado italiano Andrea Cozzolino. As ideias do presidente francês sobre Taiwan levantaram ondas de choque sobre a posição geopolítica da União Europeia em relação à China. Emmanuel Macron considera que o bloco europeu deve manter-se neutral sobre o facto do governo de Pequim estar determinado a integrar a ilha independentista no seu território, algo que os Estados Unidos repudiam completamente. A posição de autonomia estratégica de Macron, defendida após a sua visita à China, pode criar desunião no bloco europeu e mal-estar com o aliado norte-americano, dizem alguns analistas. Mas outros são menos pessimistas. President Macron has, for several years now, repeatedly emphasized his view that Europe should develop what he calls strategic autonomy. And I think depending on what you want to see in that concept, different people see different things. For my own part, I don't see that as a threat to
to transatlantic unity at all. I think that there's plenty of people in the United States who would support the idea that Europe should do more to be a strategic actor in its own right, and Europe stepping up to do more, especially in light of the threats, both proximate and global in today's era, would be a good thing. Este analista recorda que a autonomia é um conceito que também foi veiculado pela Presidente da Comissão Europeia, incluindo na sua última visita aos Estados Unidos. Por exemplo, Ursula von der Leyen falou da necessidade de não haver alterações à situação no Estreito de Taiwan, estabelecida há décadas. Contudo, o governo de Pequim fez questão de levar a cabo exercícios militares no local logo após as reuniões recentes em Pequim com von der Leyen e Macron. E a União Europeia sabe que precisa de manter a forte aliança com os Estados Unidos na NATO para garantir a sua própria segurança, que está a ser testada com a guerra na Ucrânia. We should follow the US as far as in our interest, but it's obvious that our values and our interests are not the same of the US, but are closer to the US than to China. You know, so I don't think that we should just blindly follow the US, but talking about neutrality or equidistance here, I think is not very realistic, because neither our values or our interests are equidistant from Washington and Beijing. Ponto assente para a União Europeia que o diálogo com a China continua a ser necessário, sobretudo em áreas como o comércio e o combate às alterações climáticas. O chefe da diplomacia da União Europeia, Josep Borrell, deveria deslocar-se a Pequim, mas teve de cancelar o compromisso por contrair o Covid-19. A chuva deu as boas-vindas ao presidente dos Estados Unidos, que aterrou na tarde desta quarta-feira em Dublin. À chegada foi recebido por funcionários da Embaixada Norte-Americana na Irlanda, acompanhados pelas famílias. Depois, dirigiu-se ao castelo de Carlingford, a primeira paragem de uma visita de 3 dias. Até sexta-feira, Joe Biden vai fazer um discurso no Parlamento irlandês, vai participar num banquete de gala e vai visitar 2 cidades onde tem raízes familiares. Antes de aterrar em Dublin, Biden visitou a Irlanda do Norte para comemorar em Belfast o 25º aniversário da assinatura do Acordo de Sexta-feira Santa. Na manhã desta quarta-feira encontrou-se com o primeiro-ministro britânico Rishi Sunak e com líderes locais. Fez elogios e ofertas de investimento e encorajou o fim do impasse que se vive no governo da região. A Organização Internacional para as Migrações registrou 441 mortes de migrantes na rota do Mar Mediterrâneo Central nos primeiros 3 meses do ano. De acordo com estes dados, trata-se dos 3 meses mais mortíferos para os migrantes desde o mesmo período em 2017, quando pelo menos 742 pessoas morreram nestas águas. A organização considera esta rota como a travessia marítima mais perigosa do mundo e pede às autoridades para reforçarem as operações de busca e salvamento, tendo em conta as limitações das ONG. Houve muitos casos sem qualquer resposta aos pedidos de socorro que resultaram em dezenas de vítimas. Os chamados naufrágios invisíveis só são conhecidos porque as embarcações são dadas como desaparecidas. A Itália é um dos países mais afetados por este problema. Desde o início do ano, chegaram ao país mais de 31 mil migrantes, 4 vezes mais do que no mesmo período de 2022. As ações para travar as alterações climáticas estão a ficar para trás na agenda das Nações Unidas, mas os investigadores acreditam que 2022 pode ter sido um importante ponto de viragem. De acordo com um relatório da Ember, um grupo de reflexão independente sobre energia, o ano passado pode ter representado o pico das emissões de carbono. O documento analisa os dados de energia relativos a 78 países, que representam 93% da procura global de energia. Os dados mostram que a descarbonização do setor energético está em curso. Um crescimento recorde em energia eólica e solar levou à diminuição das emissões provenientes da produção de energia para o seu nível mais baixo de sempre. A energia proveniente de fontes nucleares ou renováveis atingiu 39% das necessidades a nível mundial, igualmente um novo recorde. As energias hídrica e nuclear continuam a ser as maiores fontes mundiais de energia não fóssil.
A invasão russa da Ucrânia levou igualmente muitos governos a repensarem as importações de combustíveis fósseis e a acelerarem a eletrificação das suas economias. Os residentes dos subúrbios de Amsterdão e os trabalhadores da indústria do sexo unem-se contra a relocalização do Red Light District. A Câmara Municipal quer criar um novo centro erótico nas redondezas da cidade. Numa audiência pública, os residentes dos subúrbios riem-se da Presidente da Câmara como forma de protesto. Wij zijn tegen een megabordeel. Waarom? Omdat wij in een woonbuurt wonen. En we willen geen overlast. We hebben scholen in de buurt. En heel veel jonge kinderen en dergelijke. En we willen ook geen toeristen zoals op de Wallen. Nee, dat is bij dit onderwerp echt heel erg moeilijk om iedereen tevreden te stellen. Er zullen altijd protesten zijn, er zal altijd verzet zijn bij elke oplossing die we kiezen. Os trabalhadores da prostituição também se opõem ao afastamento do Red Light District do centro histórico de Amsterdão. Temem que as suas condições de trabalho se degradem. Ik vind er eigenlijk niet zo heel veel van dat we dat hebben gezegd. En wat ik persoonlijk heel kwalijk vind is dat de burgemeester zegt dat wij alleen maar een toeristische attractie zijn en dat de mensen ons komen uitlachen en ons vernederen daar op de Wallen. En dat is gewoon niet zo. O objetivo do projeto é limpar a imagem da cidade e redistribuir o impacto do turismo. Na oposição a este plano juntam-se organizações internacionais sediadas nas redondezas, que receiam que um centro erótico suburbano venha a prejudicar a sua reputação. A Câmara vai definir o local exato para a proposta da relocalização até ao final do ano.